Quem nunca viveu um grande amor? O que você faria para viver um grande amor? Um grande amor, como dizia o poeta, será infinito enquanto dure? Ou permanecerá infinitamente? Olá, pessoal. Eu sou Tassiana Valença e estou aqui com mais um Conversando Perto de Casa na Cultura Nordestina. Hoje, com o Livro em Cena. O Livro em Cena é um programa de divulgação de livros e hoje o lançamento é de Amores, um livro de Raudiane Pereira. Raudiane Pereira é escritora, professora, mestre em comunicação e doutora em sociologia, além de artista plástica. Amores é uma narrativa contada em forma de poemas, mas quase um romance, porque tem início, meio e fim. Envolve 3 personagens, a própria Raudiane, Antônio Menezes, o seu grande amor e companheiro, e Pedro Antônio, o seu filho, que também participa deste livro. Este livro tem a orelha escrita pela escritora e poeta Bernadette Bruto e o prefácio escrito pela escritora Patrícia Tenório. Amores. Amores é mais do que uma coletânea de poemas. É uma história contada de forma poética. Seu conteúdo recorda um poema de Shakespeare, que inicia assim: impedimentos não admito para a união de corações. Todos os poemas compõem um percurso que nos remete ao amor. Da mesma forma, são um convite a conhecer uma biografia que a autora nos entrega de coração aberto. Através da leitura dos poemas, passeamos por sua vida, contemplamos a expectativa do amor, as alegrias do encontro, a concretização do amor, a vida em comum, a espera do fruto, a vida em 3, a separação pela morte, a vida que prossegue com saudades e a certeza de que o amor é eterno. Por tudo isso, Amores é uma leitura que encanta. Raudiane, um prazer enorme ter você aqui no nosso Livro em Cena. O Livro em Cena é um programa de divulgação e lançamento de livros. Raudiane, não tem quem não leia seu livro que não se sinta emocionada. Eu li e eu estava até comentando com Bernadette Bruto que eu me emocionei, sinceramente, com a história de amor. Uma história de amor verdadeira é uma coisa que realmente nos emociona, né? E há séculos que o amor vem sendo cantado e decantado em prosa e em verso. Você acha que hoje tem lugar para esse amor dentro e fora da literatura? Tassiana, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui Prazer nessa nosso. conversa, nesse bate-papo com você, em torno de Amores, né? Amores, ele fala de encontros. Eu acho que o amor, ele tem o milagre do encontro e o desafio da despedida. E eu penso que no mundo, dentro e fora da literatura, enquanto a gente for uma humanidade num processo de construção do amor, o amor vai sempre ser cantado e decantado em prosa e em verso. Né? Mas eu trago, através dessa história que eu conto, uma visão, uma comunicação que quem se deparar com o livro, acho que vai ter a percepção de que, apesar da dor, é possível sublimar o sofrimento e vivenciar o amor que é eterno. Uhum. O sentimento que você fala aí, por exemplo, essa dor dessa perda sua, né? Eu acho que de forma alguma, pelo contexto geral do livro, eu acho que de forma alguma partiu esse amor. Ele para mim, pelo que eu vi, é uma coisa que vai continuar eternamente, ele não teve fim. E quem lê Amores, vê que você, o Pedro Antônio, fruto do amor de vocês dois,
né, ele participa do livro. Eu achei muito interessante isso também no livro, Sim. porque ele participa com desenho, ele participa com texto. Você fez questão de colocar o Pedro Antônio na história para ele entender essa história, e ele vai perceber também, como todos que leem o livro percebem, que é uma coisa de não ter fim. E a coisa mais bonita que eu acho de um amor é isso, um amor que não tem fim, mesmo que termine, porque tudo termina, né? O que existiu foi um fechamento de um ciclo, Sim, não é? sim, sim. Um ciclo que é preciso ser fechado, porque eu acho que é isso, a gente deveria ter essa consciência e essa aceitação. É uma transformação do modo de lidar com um fenômeno que o próprio Antônio Menezes, nas nossas muitas conversas, eu digo que ele trouxe para a minha vida a melhor parte da minha vida, né? Uhum. E ainda deixou Pedro Antônio. E aí que realmente é a continuidade, né? A continuidade de tudo que a gente viveu e que continua vivendo, como você bem disse. E ele, eu me recordo muito, nas nossas muitas conversas, ele me passou um ensinamento tão... Um ensinamento não, uma troca de experiência tão essencial e simples e profunda, que faz parte de mim e se reflete nesse livro. Ele dizia assim: querida, a morte faz parte da vida. A morte não faz parte. A morte é uma etapa da vida. Ele chegou a te dizer. Sim, a gente conversava sobre a morte, não é? Então olha, existe morte porque existe vida. Na verdade, a morte é um fenômeno de vida. Então eu tenho certeza que Antônio, ele continua uma outra etapa de vida, né? Uhum. Eu tenho um sonho que a humanidade vai superar a morte como esta ruptura, este fim, esta dor, né? Que dilacera. Uma pergunta que eu queria lhe fazer, que eu vou fazer. Fale. Eu acho muito que o amor tem muito de admiração. Sim. Né? Eu acho que se a pessoa não admira a outra, ele já quebra um pouco. Você pode até se empolgar, mas depois aquilo acaba. Como foi? Você acha que seu amor por ele como jornalista, né, e radialista e tal, você acha que isso influenciou para esse amor? Influenciou também na tua carreira, na tua vontade de escrever? O amor, ele configura-se porque estamos até tão distantes dele ser tão vivenciado, né? Então, beira um milagre do encontro. Então, esse encontro que você admira o outro pela pessoa que ele é, né? Você compartilha afinidades e Antônio Menezes, ele é aquela figura que a gente conversava sobre tudo. É aquela pessoa que me incentivou. Eu sou hoje a pessoa que eu sou muito porque ele sempre dizia assim: primeiro, você é capaz. Segundo, seja só quem você é. Terceiro, né? Ele falou: faça o que você gosta. E o que você gosta de fazer não prejudica ninguém, até faz bem às pessoas, né? Eu busquei registrar aqui parte dessas memórias, até para que no futuro, quando eu estiver bem velhinha, eu leia e reviva, isso. sabe? E também um registro para o meu filho. Ele é parte dessa história. Lógico. Né? Tanto que você disse, ele está presente no exato. livro, inclusive com um textinho, com um desenho. Foi maravilhoso o desenho. Não é? Um desenho que eu achei muito importante. Eu acho que... Puxou você, né? Gosta de escrever, Exato, teu lado artístico. Eu achei muito bacana você colocar ele na história e passar essa história inteira para ele entender como foi, né? E viver junto com você. Você vê que ele viveu tanto que ele participou, ele fez o pós-fácil do livro. Eu achei isso maravilhoso. Sim, Amores, o livro, eu o escrevi durante 8 anos. Eu tive alegria... Era isso que eu ia te perguntar também, se a partir de que momento você tinha começado a escrever a história e por que agora você resolveu lançar. Pois é, Amores, ele surge como uma declaração de amor. Né? Os poemas que existem em Amores
são poemas que eu e Antônio vivemos. Tem poema como Sorriso de Mulher, São lindos. que ele que diz para mim. Eu vi. Não é? Ele diz para mim, como ele dizia vários outros, eu falava, escreva, ele, não escrevo, mas eu escrevia algumas coisas que ele disse. Ou a maioria vem da minha criação mesmo. Uhum. E aí, em 2013, eu quis fazer um livro para declarar meu amor para ele. E eu fiz uma primeira versão. Eu fico feliz porque ele conheceu essa primeira versão. Ele chegou a conhecer? Conheceu a primeira versão, né? Ele conheceu a capa, esse desenho que eu fiz. Não sabia. Né? E aí, nesse momento, eu queria registrar, ainda criar a nossa memória, mas numa declaração de amor para ele. E aí eu acho, veja como a vida, né? Ela nos supera nos desejos, e por isso que eu digo que nossa história foi como tinha que ser. Uhum. Eu acho que hoje, Amores, ele tem muito mais completude, ele tem muito mais a capacidade de comunicar ao outro isso que eu acho que, para além de uma história de amor, existe uma história de vida, existe um enfrentamento da morte, existe uma ressignificação da dor pela morte, né? E se o livro tivesse saído antes, seria uma história de amor incompleta. Ele saiu na hora certa, ele saiu na hora certa, né? Exatamente, eu acho que saiu na hora certa. Convite. Dos meus poemas, você é a origem e o destino. Vem vivê-los comigo. Ovídio cantou amores. Os amores de Ovídio, ainda hoje ouvidos. Falo de meus amores, com sua licença, inspirada por você, poeta. Meus amores, nossos amores, os amores, jamais esquecidos. Vida de minha vida. Que manhã, que tarde, que noite. Lembrando nosso querido Neruda, o dia hoje foi uma taça plena. Bebê feliz. Olhos de âmbar. Nariz de curioso. Cabelo de ouro. Sorriso de sol. Mãos de arteiro. Pés de pescador. Energia de gigante. Alegria apaixonante. Esse é nosso filho, nosso Pedro Antônio querido. Impedimentos não admito para a união de corações fiéis. O amor não é joguete em mãos do tempo, embora faces e lábios de rosa curva foice abata, não muda em dias, não termina numa hora, porém, até o final das eras se dilata.
Se isto for um erro e o meu engano for provado, jamais terei escrito e alguém terá amado.